Olá pessoal, aqui é a professora Sueli, tudo bem com vocês? Esse vídeo que eu vou gravar hoje, tá, é sobre verbos. Nós vamos fazer dois vídeos e... Primeira coisa, o que é um verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então temos um exemplo aqui de um verbo de ação. Olha só, esse último aqui, ó. Ela rega as plantas. Então ela rega, regar é um verbo. E ele está fazendo uma ação. Ela está fazendo uma ação, está regando as plantas, né? Então esse rega aí, ó, é um verbo de ação. É um verbo de estado. Laura ficou contente, Laura está contente. Esse ficou também é um verbo e ele é um verbo que de estado, ok? E tem o fenômeno da natureza, que choveu à noite. O choveu, ele é um verbo, né? E ele é um fenômeno da natureza, pode ser relampejou à noite, né? Relampejou também seria um verbo, ok, pessoal? E uma dica para você saber o que é um verbo, quando você tem uma frase, aí tem o substantivo, né? Que é o nome que se dá às coisas, tem o adjetivo, que é a qualidade do substantivo, nós já estudamos, tem o artigo, né? O definido, o indefinido, que é o, a, uma. Nós temos as preposições, que é aquela musiquinha que a tia ensinou para vocês. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, sob, sobre, trás. Então, isso é preposição. Nós temos os pronomes, que os pronomes têm várias repartições, né? Tem o pronome pessoal, que é o eu, tu, ele e ela, nós, vós, eles e elas. Tem o pronome oblíquo, né, que são vários, comigo, contigo, me, te, vos, né, são vários. Tem o pronome de tratamento, que é excelência, você, senhoria, ok? Nós temos pronomes de demonstrativo, este, esta, possessivo, meu, teu. Indefinido é uma coisa que não é definida, né? Então, ó, algum, todo. Temos os pronomes relativos, os pronomes interrogativos. Nós já estudamos todos eles. Estudamos, por último, conjunções, né? Que é uma palavra que liga duas frases, ok? E agora é o verbo. Então, se você tiver numa frase várias repartições, né? Substantiva, adjetivo e tal, como é que você vai ver qual que é o verbo? O verbo é a palavrinha que você consegue colocar ele no presente, passado e futuro. Tá? É o único que você consegue conjugar ele no presente, passado e futuro. Aí você vai descobrir quem que é o verbo, ok? Igual ali, ó. Ela rega as plantas. Então, ó, rega, tá no presente, né? Ela regou, passado. Ela regará, futuro. Entendeu? Então, essa palavrinha que você consegue colocar no presente, passado e futuro, é essa palavrinha que é o verbo. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. E o verbo, ele flexiona. O que é flexionar? Ele muda, tá? Ele flexiona. Ele é variável em número e pessoa. Número singular e plural. Então, pode estar aqui, ó. Estudo, eu estudo. O plural, nós estudamos. Né? Tu estudas. Vós estudais. Ele e ela estuda, ele e ela estudam, ok? E pode ser por pessoa também, que eu já até falei lá em cima, a primeira pessoa, a que fala, né? Eu e nós. Então, o verbo, você não vai falar assim, ó, nós estuda, tá errado. Nós estudamos, né? A segunda pessoa, tu estudas, vós estudais. Tá vendo a diferença de estuda com estudar com vós, né? Estudas, estudais. E a terceira pessoa que está no singular, estuda e estudam. OK, pessoal? Então o verbo ele flexiona em número e pessoa. Agora nós vamos falar o tempo do verbo. Esse tempo do verbo eu vou gravar depois um outro vídeo para falar as repartições do tempo do verbo, tá?
que o verbo passado ele tem as divisões presente e futuro, ok? Eu vou fazer um outro vídeo, mas nesse daqui eu queria que vocês soubessem o seguinte: o verbo ele pode ficar no passado, que também tem o nome de pretérito, que é mais usado. Temos o verbo no tempo presente e no futuro. Passado, tomei suco, é uma coisa que passou. Presente, tomou suco, tá? Tá acontecendo agora. E futuro, tomarei suco, ok? Isso é fácil, né, gente? Isso aí, vocês vão tirar de letra. Esse é o tempo. Modos do verbo. O verbo tem 3 modos. Ele tem o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, tá? O indicativo é quando o verbo, ele indica certeza, tá? Absoluta certeza. Então, é uma coisa real. Então, olha para você ver o exemplo, ó. Ele canta no teatro hoje à noite. Então, ele vai cantar. É uma certeza. Ele canta. Olha um outro exemplo na frente. Ele come frutas. Então, é uma coisa certa. Ele vai comer a fruta. Ele come frutas. Ok? O modo subjuntivo é o contrário do indicativo. Ele é duvidoso, ele é hipotético, é incerto, né? Olha só. Espero que ele volte cedo. Você está esperando, não tem certeza se ele vai voltar ou não, né? Então, volte cedo. Espero que ele volte cedo. Olha o outro exemplo. Se me falasse, eu te ajudaria. Se me falasse. Tá vendo esse falasse? Então, esse se aí na frente, então não tá falando se a pessoa vai falar ou não. Tá? É uma coisa duvidosa. Tá? É incerta, ok? Aí é subjuntivo. E o imperativo é ordem, pedido, conselho, solicitação, mando, ok? Lembra do imperativo, lembra do imperador, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Ele gostava de dar ordem, não é isso? Então lembra, ó, imperativo, verbo imperativo é ordem. Pode ser afirmativo e negativo. Então, por exemplo, uma ordem, olha só. Fique aqui. Eu estou dando uma ordem, né? Afirmativo, fique aqui. E o negativo, não entre na sala. Também estou dando uma ordem, um pedido, né? Não entre na sala, ok? Então, de novo, o verbo ele se divide em modo, tá? Modo indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? Próximo. Conjugação do verbo. O verbo tem 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira. Muito fácil isso aqui. Para você saber qual que é a conjugação do verbo, basta você colocar ele no infinitivo. Eu vou ensinar para você o que é infinitivo logo após. Basta colocar ele no infinitivo. Se ele terminar com ar, por exemplo, amar, soltar, cantar, termina com AR, tá vendo? Ele é a primeira conjugação. Se ele terminar com ER ou OR, ele é segunda conjugação. Então, por exemplo, escrever, tá vendo o ER aí no final? Viver, por, né? Então, tá terminando com ER, OR, segunda conjugação. E a terceira conjugação quando ele termina com IR. Por exemplo, partir, dormir, sentir, é a terceira conjugação. Ah, professora, mas se tiver na frase assim, estou correndo, o verbo correndo, ele é primeira, segunda ou terceira conjugação? Ó, primeiro, o verbo correr, a palavra correndo, ele é verbo, mas ele está o quê? Ele está flexionado, tá? Então, ele está conjugado. Então, você vai fazer esse verbo correndo que você está querendo ficar no infinitivo. Então, correndo vem de qual verbo? Vem de correr. Correr. Correr termina com ER. Então, é a segunda conjugação. Por exemplo, um outro verbo aqui, ó. Eu estarei amanhã no show, por exemplo. Estarei é o verbo. Você vai pegar o verbo para colocar no infinitivo. Estarei é do verbo estar. Estar termina com o quê? AR. Então, se termina com AR, ele é o quê? Primeira conjugação. Fácil, né, pessoal? Isso aqui é a matéria mais fácil que tem, tá? Pode errar, não. Formas do verbo. Ó, nós já aprendemos tempo, né? Modo,
ok? Conjugação e agora é formas. A forma do verbo, ela pode ser no infinitivo, que eu acabei de falar agorinha mesmo, é você pegar o verbo e colocar ele no primitivo. É você colocar ele terminando com ar, com er, com i ou com o. Por exemplo, cantar, tá vendo? Primeira conjugação. Aprender, segunda conjugação. Dividir é a terceira. Pôr é a segunda, ok? E isso é infinitivo. Então, se você pegar um verbo e ele estiver terminando com ar, i e o, ele está no infinitivo. Particípio é você pegar um verbo e aí o particípio ele se divide em regular e irregular, tá? Regular, quando o verbo ele termina, ó, particípio, lembra de ado e ido. Então, por exemplo, cantado, ao ado aí, ó. Aprendido, ido. Falado, morrido, dormido, tá vendo? Ido, isso aí é particípio. Tem alguns verbos que são irregulares, ele não segue esse ado e ido não, tá? Mas é alguns, igual por exemplo, ganho, ele tá no particípio, tá vendo? Não terminou com ado não, porque ele é verbo irregular. Pago, salvo, tá vendo? Eles são também particípios, só que não termina com ado, mas a maioria dos verbos, eles são regulares. Aí quando está na forma de particípio, tá? Ele vai terminar com ado e com ido. É só decorar isso, pessoal. Particípio, lembra, ado, ido. E gerúndio, você vai lembrar de ando, N-D-O. Então, ó, cantando, saindo, correndo, dormindo, tá vendo o N-D-O? Indo, ando. Então, isso aí é gerúndio. Ok, pessoal? Infinitivo, particípio e gerúndio. É só você decorar. Então, nós estudamos, ó, os verbos tempo, passado, presente, futuro. O passado você pode chamar de pretérito. Nos livros usam mais a palavra pretérito, tá? Passado também tá correto, mas vamos falar pretérito. Se eu falar passado também, não liga não. Passado, pretérito, eu vou falar, né? Mas é a mesma coisa. Então, passado, presente e futuro. Nós estudamos os modos dos verbos, que é o indicativo, que é certo, subjuntivo, duvidoso, e imperativo é uma ordem, ok? Nós estudamos a conjugação do verbo, que é a primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação termina com AR. Segunda conjugação, ER e OR. E a terceira conjugação, IR. E a última agora, que é a forma do verbo, nós temos o infinitivo, tá? Que termina com AR, ER, I e OR. Particípio termina com ado, ido. E gerúndio termina com NDO. Ando, saindo. Ok, pessoal? Então tá. Então, por enquanto, tá? O que nós estamos estudando aqui, verbos é isso aqui. Na próxima aula, eu vou gravar outro vídeo para a gente poder fazer as repartições dos tempos verbais. Ok? Um beijão, tá? Um abraço.